Salve, salve, galera do Conexão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando com mais uma resenha sobre o Mengão. E hoje, né, falando sobre o pré-jogo de Flamengo e Corinthians, tá? E você que não conhece o canal, vai ativando o sininho aqui, Jorjão da Massa para vocês, Jorge Proice de Brasília. Faço o canal junto com o Marcelo, direto do Texas, tá? Marcelo falando de Botafogo, eu falando de Mengão, tá? Resenha aqui, tipo conversa de boteco. Tá, então segue a gente, passa para seus amiguinhos aí para seguirem a gente aí. Vamos chegar a mil inscritos. E hoje, galera, tem um convidado especial, meu brother aqui, Matheus Felipe, nosso setorista do Mengão, sabe muito de Mengão. E aí, Matheus, como é que tá, cara? Até que enfim rolou, hein? Pô, até que enfim deu certo. Já tem algum tempo que a gente tá organizando para mim poder vir aqui no canal. Uma satisfação aí, conhecer seu público, conhecer a galera do canal. Espero ter outros convites para poder vir. Eu tô com um pouco mais de tranquilidade para fazer agora. Maravilha, Matheus. Com certeza eu vou te chamar de novo, cara. É o nosso setorista, sabe todas as contratações do Mengão, tudo que tá acontecendo nos bastidores do Flamengo. E falando de bastidores aí, Matheus, vamos apresentar aqui rapidinho, cara. O clima esquentou ontem, né, cara? No Flamengo. Ontem o bicho pegou lá na Gávea. Já tinha pegado no aeroporto, pegou na Gávea ontem. Ontem a torcida foi lá fazer um barulho. Foi isso. Ontem realmente o clima esquentou bastante. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo rapidinho, Matheus, e aí a gente troca uma ideia, rapidão, tá? Vou passar aqui para vocês aqui, galera. Minha internet está ajudando bastante. Vou pedir para Claro me patrocinar. Né? Pô, cara, acho injusto cobrarem o Arrasca, cobraram o Vinha também, tá apresentando. São os caras que o Vinha vem apresentando bom futebol. O Arrasca tem sofrido bastante, né, com confusão e tudo mais. Claro, não me ajuda, Matheus, mas no gente Jorjão, eu acho que o Arrascaeta, ele veio no nível de cobrança. Eu acho que essa cobrança dele não é relacionada aos resultados recentes, né? Uhum. Já tem muito tempo que o Arrascaeta, ele tá inconsistente em relação à parte física. É claro que no ano passado a gente teve aí a troca de treinadores, a gente teve 3 ou 4 treinadores no ano passado, né? E muda toda a fisiologia, muda toda a questão física. O Gabigol também no final do ano sentiu bastante. O Gabigol que no início do ano passado vinha bem, fez um bom Carioca, fez um início de temporada muito bom e depois veio em baixa. O Arrascaeta foi o que mais sofreu e o Flamengo sofreu com isso. Né? Mas eu acho que essa cobrança do Arrascaeta não é relacionada aos últimos resultados. Eu acho que é relacionado realmente ao histórico dos últimos anos, dos últimos meses que ele vem apresentando, e ele não consegue dar seguimento numa temporada completa, sem lesões, sem desfalcar o Flamengo por lesão. Então eu acho que tá no acumulado, né, Matheus? Tá no acumulado, né, cara? Perfeito. Eu acho que é isso. Legal, Matheus. Mas assim, o que você acha disso daí, cara? Eu vou te ser bem sincero. Talvez eu seja um cara muito radical, tá? Mas eu acho que... Lógico que o Flamengo ele tem mudado, digamos, até mais na parte financeira do que na parte administrativa, né? A gente ganha, né? Consegue ter um orçamento bilionário, mas sempre a gente tem esse toque de amadorismo, né? Não sei se a tua percepção é a mesma. O que você acha? Jorge, a minha percepção é essa. Eu acho que o Flamengo hoje, o grande orgulho, vamos colocar aí de 2022 para cá, que o flamenguista tem é de ter um time rico, de ter um time milionário, bilionário, com a receita em dia. Né? A gente está aí na iminência de repente, a gente conseguir ter o próprio estádio e tudo mais. Eu tenho uma opinião um pouco controversa em relação a ter o estádio próprio. Eu, como torcedor, eu gostaria realmente de ter um estádio para 80, para 100 mil pessoas, mas, enfim. Eu acho que o que necessita, em alguns setores do Flamengo, é tirar esse patriarcado de gestões, sabe? Eu acho que realmente fazer
igual o Atlético Paranaense faz. Eu acho o modelo do Atlético Paranaense impecável. O Atlético Paranaense ele não tem a dimensão que o Flamengo tem, mas de verdade, o Flamengo também não tem a administração que o Atlético Paranaense tem, citando um como exemplo, que é trazer um setor de futebol profissional, entende? Não é o primo, o amigo do fulano que é um bom massagista. Cara, a gente já teve indicação no futebol para preparador físico, para personal de academia, que era pessoal de jogador, que a gente teve o Rafinha, por exemplo. Tá certo que o ano de 2019 tudo deu certo, mas uma indicação é muito nessa questão. A gente perdeu não esticando muito a conversa, Jorge, mas a gente perdeu agora um profissional que estava no Botafogo, a gente perdeu ele pro Corinthians, cara, um baita de um profissional na parte física, que tá fazendo um trabalho surreal no Corinthians, né? E a gente poderia ter tido esse profissional porque ele é flamenguista, ele queria vir pro Flamengo, mas ele não era amigo de alguém que precisava ser para poder trazer, entende? Então, assim, realmente você tá certo, a gente precisa trazer um profissionalismo pro futebol. Pois é, Matheus, e isso daí, cara, eu não sei, ontem eu li uma entrevista sobre, eu não lembro quem foi o jornalista que trouxe, da imagem do próprio Braz, né, tá desgastada para cobrança interna, né, como diretor de VP de futebol ali, ele não consegue mais ter, talvez, controle no time, né, não tem moral para fazer as cobranças. Uhum. E talvez e eu acho que é um ponto que a gente ainda não, que nem você acabou de trazer aí, cara, a gente não profissionalizou o futebol, né, a gente deu a sorte, não sei, financeiramente, marketing, tudo isso começou a realmente... Jorge, então, você travou aí, cara, não sei se a gente tá gravando aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, você deu uma travada aí. Então, mas voltei. Voltou. A Claro, beijos pra Claro, minha provedora feliz aí. Cara, eu odeio a Claro, que isso fique registrado. Cara, fica tranquilo que a internet brasileira a gente sofre, a gente não tem qualidade de internet no Brasil, não adianta. Jorge, seguinte. Eu sofro menos do que eu sofro com o time do Tite, mas tudo bem, né, cara? Tá judiando bastante. Jorge, seguinte, cara. Tá judiando. A gente tem como escola no futebol europeu na Espanha. A Espanha a gente tem dois modelos de futebol que eu admiro muito. Um pelo lúdico, que é o Barcelona, e o outro pela administração, que é o Real Madrid. E no final das contas, o que funciona é o que tá aí, ó, final da Champions. Todo ano, e contrata jogador novo, e é projeto que dá certo, e tá emplacado assim há muitos anos. O Real Madrid é ponta de Europa há muitos e muitos anos, mais de 40 anos. Perde de outra, mas o Real Madrid tá sempre como protagonista. Se o Messi, se o Neymar, se o Suárez, se o Iniesta, se o Xavi, o Piqué quisesse estar no Barcelona até hoje, eles estariam no Barcelona até hoje. Porque o modelo de administração do Barcelona aceita. Aí você pega o vizinho do lado, que é o Real Madrid, cara, Cristiano Ronaldo, você é fera, você entregou muito pra gente, você é um baita ídolo. Eu tenho um contrato de 1 ano pra você. Você quer de 2? Não tem como. Obrigado. Sérgio Ramos, agora o Modric, cara, Marcelo, baita ídolos do time. Só que chega um determinado momento em que o ciclo se encerra. O Flamengo... Você precisa renovar, né, cara? Você precisa renovar. Estou falando que Arrascaeta, que Bruno Henrique, que Gabigol, de repente, Gerson, que saiu, o Gerson é uma renovação porque saiu e voltou. Precisam sair do Flamengo? Não. Mas o que precisa ser feito é uma renovação interna. Que é feito isso no Real Madrid também. É preciso deixar registrado, Jorge, que o Real Madrid ele só não manda jogadores embora, ele manda profissionais também. Uma renovação. Precisa se fazer essa renovação, precisa se passar para o próximo nível, depois para o próximo nível, depois para o próximo nível. E o Flamengo, ele é o Real Madrid das Américas. A gente precisa deixar isso bem claro. O Flamengo ele tem porte para ser o Real Madrid das Américas. O Flamengo hoje ele sustenta o futebol por conta de dinheiro. Porque se o futebol sustentasse o Flamengo de maneira financeiramente, é claro que a gente tem patrocínios e outras coisas, mas se o futebol do Flamengo dependesse somente do futebol e das receitas geradas pelo futebol
como arquibancada ou como premiação, o Flamengo estava falido. Porque o futebol não representa. O Flamengo é grande por conta da torcida. O Flamengo tem o dinheiro que tem hoje justamente por conta da torcida. Então a gente é um clube gigantesco, é um clube imenso e sustenta o futebol. No meio do ano agora vai vir contratações para poder suprir setores, ou seja, dinheiro tapando o buraco da administração ruim que é feita dentro do Flamengo. Entende? Boa, Matheus. Assim, só pra gente terminar esse tópico aqui, porque a gente vai. O pré-jogo é sobre Flamengo e Corinthians, mas eu acho que o clima quente vai espirrar no jogo de amanhã, tá? Você acha que a gente conseguiria, por exemplo, ter talvez um ar novo, tirando o Brás, trazendo um vice de futebol realmente profissional e não, né, um cara amigo do Landim? Você acha que a gente, por exemplo, a gente teve o Pelaipe em 2019 e viu o que aconteceu, né? Você acha que a gente precisa de um cara mais profissional? Daria pra gente trazer um cara... A gente tá em ano de eleição, né? Então o Landim não vai querer tirar o Brás agora e o Brás é um cara forte dentro do clube. O que você acha disso? Só consertando o que você falou aí sobre o jogo amanhã, o jogo é hoje, às 16 horas. É hoje, tá? Cara? Pô, eu tô achando que eu tô na sexta ainda. É hoje, cara. Tranquilo, o jogo é... Simbora. A Clara, ela tá derrubando você, cara. Não, que eu tô nervoso. A gente tá me derrubando, tá estressado. Vamos lá. Eu não acredito... Eu, quando penso futebol, eu penso o futebol como empresa, tá? Não concordo com o SAF, eu acho que o Flamengo não tem que virar SAF nunca, mas eu penso o futebol, gerido o futebol como empresa. Nisso, a gente tem que dar o braço a torcer por Bandeira de Melo. Bandeira de Melo ele não soube administrar o futebol, mas ele soube administrar como empresa. E a gente está aqui hoje sendo o Flamengo, que é justamente por conta disso. O Landim participou também. O Landim ele tem um problema, ele tem um defeito, na verdade, que é o patriarcado, como eu disse. Ele gosta Ele gosta, e eu acho que isso é errado, e eu acho errado essa maneira, ele gosta que as decisões dele se esparramem para o Flamengo como um todo. E aí você não precisa de um vice de futebol, você não precisa de um vice financeiro. Se é para você ir lá e dar carteirada e achar que o negócio tem que funcionar à sua maneira, você deixa, você não contrata pessoas para poder fazer isso, e qualquer gestor de empresa sabe disso. O Flamengo atual, Jorge, ele vai nascer e ele vai morrer na gestão. O Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, e aí eu não estou falando de campanha, eu estou falando sobre fala, o Jorge Jesus falou, coisa que pode parar o Flamengo é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. Em 2019 ele falou isso, entende? Então, eu concordo com você quando você diz, o Landim ele precisa parar de contratar os... Acreditam, o Landim começou a se meter em contratar técnico, entende? Desde o Jorge Jesus, quem trouxe foi o Landim, ele foi na Europa buscar, tem vídeos dos dois, inclusive na... e ele gosta de fazer essa questão de trazer o técnico, e é o que ele gosta, o que ele acredita, e eu acho errado. Eu acho que ele erra quando ele faz isso, entende? Entendo, Matheus. Beleza, cara. Então vamos lá. Né? Flamengo e Corinthians. O que você espera desse Flamengo e Corinthians? O que a gente tem aí para esse Flamengo e Corinthians, cara? Ô, Jorge, seguinte, é o reencontro do Tite, né? Com a torcida do Corinthians. Ano passado ele teve essa oportunidade, ele não quis assumir o Flamengo justamente no jogo contra o Corinthians. Ele deixou passar. E aí ele errou, também acho que é plausível no momento, mas o momento de enfrentar o Corinthians chegou. O Flamengo já está há 2 jogos sem vencer, né, e chega para enfrentar o Corinthians num momento conturbado, né, desde que o Tite assumiu, é o momento mais conturbado do Tite. A véspera do jogo, como você disse aí, foi marcado por um protesto no Ninho do Urubu. O time precisa de vitória, né, para aliviar um pouco essa pressão. A pressão não vai sumir, o Tite ainda vai ter os holofotes para cima dele. Eu acho que se o Tite não ganhar hoje, eu acho que um empate ruim, que dê a sensação de um futebol ruim, que é o que a gente está tendo, e quanto mais uma derrota, eu acho que coloca o Tite ali na prancha do pirata, sabe? Ele fica dependendo ali de um baita resultado,
de um bom futebol. Eu acho que hoje o que o torcedor quer é um futebol razoável, pautado por vitória. Ou ao contrário, uma vitória pautada por um bom futebol, melhor dizendo. O Flamengo hoje é o segundo colocado, tem 8 pontos, teve a oportunidade de ser líder no campeonato isolado e perdeu essa oportunidade diante do Palmeiras, onde a gente poupou. Então, assim, eu acho que o Flamengo hoje precisa de vitória. O Flamengo precisa ganhar e convencendo. E eu acho que isso daí, tá, Matheus, que você traz, cara, eu acho que é o que mais tem revoltado a gente, né? Revoltado o torcedor flamenguista. Cara, que nem você falou, a gente é o Real Madrid da América do Sul, mas a gente tem um time de milhões e um futebol de centavos. Né? É um futebol muito medíocre para um time, né, com investimento que a gente tem. Né? E aí, cara, eu acho que o Flamengo, mesmo que ele perdesse, a gente estivesse perdendo, mas o time estivesse se dedicando, é a forma com que se perde. Né? A gente não dá o crédito pro time porque a gente não vê entrega. Perder é do jogo, né? Então a gente não tá vendo uma entrega desse time. E aí você trouxe agora o Tite na Berlinda, eu acho que realmente qualquer resultado adverso hoje coloca a mira na cabeça do Tite, né? Mas assim, só pra gente completar essa parte do Tite, né, tremenda aí na base pra gente, a gente não tem ninguém no mercado, talvez o Galhardo, mas já teve uma recusa anterior, né? E quando você traz o detalhe do próprio Landim querer tomar conta das decisões de trazer um treinador, né? Eu ainda acredito que o Landim ainda tem uma tara pelo velho, né? Pelo JJ. Né? Eu acho que existe essa, né? Ainda. Sem dúvidas, né? É nítido. Pois é nítido, cara. E aí, o que você acha? Digamos, né? Vamos elucubrar aqui que o Tite caia, né? Quem poderia vir pro Flamengo? Cara, posso ser sincero? Hoje, claro. O Tite cair é catastrófico pro Flamengo. É catastrófico, cara. A verdade, e a gente, por mais que a gente queira negar, e torcedor ele gosta de derrubar treinador tanto quanto o jogador, o torcedor ele é apaixonado por mudança, principalmente o torcedor do Flamengo. A gente gosta de jogador novo na posição, a gente gosta de contratações, é o que o flamenguista hoje mais gosta, justamente por conta desse poderio financeiro. Mas hoje o ideal para o Flamengo, Jorge, é que o Tite dê certo. Principalmente a nível de mercado. O que o Flamengo tem aqui. Recusei a chamada, hein? Deixa eu ver. Que não assista essa live. Mas, cara, eu acho que hoje, se você for olhar para o mercado, se a gente não trouxer um técnico desconhecido que vai dar certo, por exemplo, igual um Abel Braga, que o Palmeiras fez, ninguém conhecia o Abel Braga. O Abel Braga era ninguém antes do Palmeiras. Né, a nível como treinador, se a gente não der uma cartada dessa, nomes conhecidos como o Galhardo, como o Jorge Jesus, de verdade não estão em pauta por eles. Eu acho que não pensa em vir pro Flamengo, assim, apesar dele já recentemente ter dito em encerramento de ciclo lá no... O Jorge Jesus, ele gosta muito de deixar esses bons trabalhos. Ele é midiático, né, cara? Ele é midiático. Ele gosta dessas coisas, mas o Galhardo é um nome que eu gosto. O Tite não é um nome que eu gosto. Eu não gosto não queria que o Tite tivesse vindo pro Flamengo. Mas, cara, tem que ser lúcido. O momento hoje é de torcer para que o Tite dê certo. Porque a gente não tem outra opção. A gente tem que torcer para o Tite dar certo. Entende? Sim. Então, assim, eu acho que o único nome que é conhecido do flamenguista para poder assumir o comando técnico do futebol é o Galhardo, que é o que está saindo lá do... Ele é do Al-Ittihad, né? Não, Al-Shabaab, eu acho. É uma parada assim. Um Al desse aí, E aí... Um árabe aí. E aí, cara, ele tá saindo de lá, e aí começam essas especulações. Daqui a pouco o nome dele vai tomar um pouco mais de força. Se o Tite não ganhar hoje, a gente tá falando aqui meio-dia 27 do dia... Hoje é dia 11? Do dia 11 de maio, no sábado. Cara, pode marcar. Terça-feira, no máximo, o nome do Galhardo já tá em todas as mídias e já tá estourado aí no Flamengo. Cara, e isso daí, você falar que se tiver um acontecimento ruim hoje, um placar ruim, e uma coisa, cara, que eu acho
na própria busca ali, quando cai o Vitor, né? O Vitor Pereira foi... Quando cai o Vitor Pereira, né? E vem o Tite, eu acho que... Não. O Galhardo... Quem caiu pro Tite vir foi o Sampaoli. Sampaoli. E o Tite estava no mercado, o Galhardo estava no mercado, ainda não tinha ido para a Arábia. Não tinha. Né? E todas essas trocas de treinador, cara, o Galhardo nunca teve, né, no pensamento da diretoria do Flamengo, cara. Não entendo isso. Cara, eu também não entendo, porque o futebol que o Galhardo apresenta nos times em que ele treina é um futebol que eu concordo. E combina com o Flamengo, cara. Que combina com o Flamengo, eu acho que concorda com que o Flamengo, com o DNA, a atmosfera do Flamengo, ela não pede para que a gente entre, por exemplo, no jogo igual a gente entrou contra o Palmeiras, que a gente jogou com 3 zagueiros, eu não vou lembrar quem foi, acho que foi o Palmeiras. A gente jogou com 3 zagueiros, com 2 laterais e com 2 volantes. Uhum. Isso, cara, é surreal para a história do Flamengo. Com os jogadores que tem, cara. Não, assim, desculpa, coloca alguém da base, se vira, dá um jeito. Não joga com 3 zagueiros, não joga com 2 volantes, não joga com 2 laterais. Isso, o Flamengo não aceita isso, entende? Não, a energia do Flamengo, a atmosfera em volta do Flamengo não pede para que o Flamengo jogue com 3 zagueiros nunca, cara. De verdade. Nosso DNA é ofensivo, né, cara? O nosso DNA é ofensivo. E eu acho que o Galhardo, ele traz esse DNA ofensivo, ele gosta de laterais que subam, que apoiam. Ele jogou com o Montiel, ele jogou com o De La Cruz, com essa galera toda aí. O Montiel, eu disse Montiel porque já me antecipando, o Montiel muito provavelmente no meio do ano pode estar pintando no Flamengo, então eu acho que o Galhardo é um bom nome. Boa. E aí, cara, só para fazer essa relação antes da gente ir para a escalação, da possível escalação, a gente tem no meio dessa, né, hoje Corinthians, e a gente tem uma partida na quarta-feira importantíssima para nossa temporada, que é contra o Bolívar, né, Libertadores. Quer ganhar ou ganhar. No meio da semana, cara, não tem discussão. Ou ganha, ou a temporada foi arruinada. Funciona assim. Vai funcionar assim. Entende? Verdade. Então vamos lá, Matheus. Possíveis escalações aí de hoje, pendurados, quem a gente, né, de repente não tem hoje, manda brasa aí. Pro contexto do jogo, hoje o nosso adversário é o Corinthians. O Corinthians, ele tá embalado por 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos aí na temporada. O Corinthians, ele vem, quer queira, quer não, apesar do cenário político interno do Corinthians ser desfavorável. O Cássio tá no banco, mas isso é um exemplo pro Flamengo. O Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se não for o maior, e está no banco, jogando no banco. O Corinthians, ele vai entrar em campo querendo encontrar o pelotão de cima do futebol, do Brasileirão, e vai estar com o futebol embalado. Ele tá com 5 pontos, tá atrás do Flamengo, mas quer encostar. E sobre a escalação, Jorge, eu fiz até uma anotação aqui, eu fiz o meu campinho aqui. Mostra aí, cara. Mostra aí, quiser... Peraí. Se você quiser botar aí no apresentar aí, a gente apresenta aqui. Ah, tá, peraí. Não, peraí, acho que não vai dar não, que eu fiz aqui, eu tô com a colinha aqui no notebook, eu tô fazendo pelo celular. Mostraram, mas eu posso narrar pra você aqui. Eu viria, e eu acredito que vai ser o time que vai jogar, eu viria com o Rossi. Por mais que me doa falar qualquer outro nome de lateral direito no Flamengo, mas eu viria com Varela. Pra mim, Varela e Wesley, pra mim, cara, se você botar os dois dentro de uma lata, você vai perder a lata. É melhor não fazer isso. Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Eu acho que o Ortiz... você sabe, a gente tá num grupo junto, você sabe que eu sou um grande defensor do Ortiz, mas eu acho que o Ortiz, ou o Tite não encontrou a melhor maneira de escalar o Ortiz. Apesar de que eu acho que o Ortiz, ele é o melhor zagueiro do futebol brasileiro a nível geral, como jogador de maneira geral. Léo Pereira e Ayrton Lucas. Gosto muito do futebol do Vinha, mas eu acho que o Vinha ainda tá deixando a desejar nessa parte. Viria com Alan e De La Cruz, e o Alan, aí a gente tem que se render ao Tite. Eu acho que o Alan tem feito bons jogos, apesar do Flamengo como um todo não ter feito bons jogos. E aí o Vampeta, ele acerta quando ele diz que time ruim, ele derruba jogador bom. E eu acho que nesse momento o Alan, ele tá sendo suprimido por conta do mau futebol apresentado pelo Flamengo.
É um jogador que eu sempre gostei de Fluminense, na época de Galo. O Tite está conseguindo revitalizar, né, o Alan, vamos dizer assim. Aí eu virei com o Alan, De La Cruz, Lohan no meio de campo, ou o Arrascaeta, você não sabe quem vai jogar, mas eu viria com o Lohan no meio de campo, eu não viria com o Lohan como ponta, mas como um meia central. Everton Cebolinha, aí controvérsia. Eu sou muito fã do futebol do Gerson, mas eu acho que a opção que a gente tem, eu acho que eu entro com o Gerson, apesar do Gerson não estar vivendo uma boa fase, eu acho que eu entraria com o Gerson, e lá na frente, Pedro, num 4-3-3, porque é o que o Tite treina. Não gosto do 4-3-3, eu prefiro um 4-4-2, com de repente um ponta ou um zagueiro encostando melhor, tá? Eu gosto de dois centroavantes que jogavam o futebol do Jorge Jesus ali. Olha o Gé aí. Matheus, eu acho que a única coisa parecido é o que você trouxe aqui, né? Praticamente o que você trouxe. Eu não colocaria o Gerson aqui aberto na ponta. Eu viria de Luiz. Eu acho o Luiz mais contundente. Perfeito. Tá? E aí a gente fala também, o desfalque é o Bruno Henrique, né? Mas eu acho que o Cebolinha tá numa fase melhor do que a do Bruno Henrique. Tá? Eu tenho visto o Cebolinha muito melhor hoje do que o BH. Lógico, o BH é ídolo e tudo mais, mas tem caído de produção. Aí, como você disse aí, às vezes o time ruim vai levando todo mundo, né? Vai descendo a performance de todo mundo, tá? Perfeito. Eu acho que a única modificação que eu faria era essa, e eu acho que aqui na volância, aqui, cara, o Pulgar faz muita falta. Cara, o Pulgar, ele deixou o Flamengo deficiente depois que o Flamengo saiu. Foi uma baita surpresa, né, a contratação do Pulgar, porque ele veio como sombra na época do Vidal, contrataram os dois basicamente junto, e o Pulgar, ele veio como vira-lata, né, vamos dizer assim. E baita surpresa. Sim. Muito bom jogador, muito bom. Tem uma visão de jogo muito boa em relação a quebrar linhas ali com passe rasteiro. Não é um jogador de fazer muita firula, é um jogador que faz o nosso famoso feijão com arroz. Faz falta um pouco. E você comentou em relação ao Bruno Henrique. Pode falar, Matheus. Beleza, em relação ao Bruno Henrique. Se eu fosse jogar com 4, se eu fosse um amante do 4-3-3, como a gente joga, eu iria com o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique eu colocaria no banco, e eu acho que o Bruno Henrique não é ponta direita e não serve como ponta direita. Eu prefiro Eu prefiro ter o Gerson de ponta direita do que o Bruno Henrique de ponta direita, me desculpa. Mas se fosse para jogar num 4-4-2, como eu disse, eu prefiro o Bruno Henrique dentro da área do que o Cebolinha. Entende? Como aquele homem que vai encostar ali por trás para poder fazer. Apesar de que a gente não pode esquecer que o Gabigol vem por fora em relação a isso aí. O Gabigol, ele tá se aproveitando dessa crise. Se ele for inteligente, ele vai se aproveitar dessa crise do Flamengo para se condicionar melhor, para se apresentar melhor, para treinar melhor, e de repente, e aí, cara, se ele contar com a mão divina, de repente ele ser o homem que vai e de repente vai resolver um jogo, vai resolver dois, e aí a idolatria dele sobe totalmente de novo, e aí é o homem que veio e ele é titular de novo, e as coisas acontecem. Cara, mas isso daí que você tá trazendo sobre o Gabigol é perfeito, concordo contigo, mas o Tite tem que deixar o cara jogar, né? Cara, vamos... Cara, eu acho que, seu canal tem 1.000 seguidores. Eu não acredito que ainda vai alcançar, a gente vai chegar em milhões, mas, cara, vamos assumir que o Tite não assista essa live, então eu posso dizer algumas coisas. Eu acho que o Tite, ele foi um tonto, para não ofender mais. Quando ele chega no Flamengo, chega no ambiente do Gabigol. Eu teria chamado o Gabigol na sala, umas 3 horinhas de papo. Gabigol, eu não te levei pra Copa por isso. O ambiente era esse. Mas olha, eu estou chegando no seu ambiente. Você vai ser o meu jogador. Você vai jogar. Cara, ele jogaria pra torcida, ele jogaria pro elenco, ele tiraria dele a responsabilidade. Ele deixou o Gabigol jogar, tá? O Gabigol jogou 4 jogos, ou foi 5 jogos seguidos com ele, mas no início de temporada. O Pedro está apresentando a pior fase dele dentro do Flamengo. Eu iria com o Gabigol,
já do início, ou com Gabigol e Pedro, eu iria com os dois, tá? Para poder apresentar um futebol melhor. Eu acho que ele errou. Quando ele não pegou o Gabigol e já colocou o Gabigol já de início. Uhum. Cara, eu acho que daria até mas logicamente o conservadorismo do Tite, cara, mas é um jogo que poderia até fazer um 4-4-2 ali, né? 4-4-2, assim como o Gabigol fez com o Bruno Henrique em 2019, até a chegada do Pedro e a eminente titularidade do Pedro, eu acho que ele deveria ter entrado com 4-4-2, colocava o Gabigol e o Pedro, aí agradava gregos e troianos, e o futebol acho que ia fluir até melhor. Uhum. E você deixa ali, talvez, deixar o Gabi um pouco mais, né, vindo mais no pivô ali, o Pedro mais o cara de frente, né, o cara de realmente assim, o centroavante. Isso, e ele não vai estar inventando a roda, não. É a característica dos jogadores. O Gabigol eu já vi Gabigol pegar a bola no pé de volante, algumas vezes no pé de zagueiro. O Gabigol é esse cara que vem. Ele funciona como um meia, é um camisa 10 mesmo, entende? Que se apresenta ali na área. E tem algumas valências do Gabigol, porque assim, o Gabigol realmente ele é o Gabi não. Ele é o Gabi não. Eu tô tendo retorno, Jorge, tô escutando minha voz. Tá tendo retorno, cara? Pera aí. Tô tendo retorno. Mas vamos lá, eu acho que o Gabigol... Eu vou tirar o meu aqui, pode falar. Tranquilo, então eu vou seguir aqui. Eu acho que o Gabigol ele precisa também começar a respeitar um pouco mais o Flamengo, respeitar a instituição, respeitar a camisa, respeitar o torcedor como um todo, respeitar a rotina de um clube de futebol profissional. Não estou dizendo que ele não é profissional, mas ele precisa começar a entender que primeiro ele é jogador de futebol, segundo jogador de futebol, terceiro jogador de futebol, que a carreira de jogador de futebol é curta, em média dura 15 anos, e ele precisa curtir isso também, curtir a viagem, como eu gosto de dizer, mas todavia é um cara que tem um bom passe, é um cara que tem uma boa visão de jogo, ele tem uma sinergia muito boa com os jogadores que estão ali, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, e outros jogadores que já estão ali há um tempo. O próprio Pulgar já deu muito passo para Gabigol fazer gol. Então, assim, ele precisa sim respeitar um pouco mais a instituição, mas eu acho que a instituição também deve um pouco ao Gabigol, de maneira geral. O torcedor ele deve algumas alegrias ao Gabigol. As minhas maiores alegrias no futebol do Flamengo, quem me deu foi o Gabigol, não passando pano, mas é um fato. 2019 e outras Libertadores, e outros títulos, na verdade. Mas eu acho que o Tite erra quando não prepara o time para que o Gabigol jogue também, né? A camisa 10 ela precisa estar em campo, eu defendo isso. O camisa 10 ele não pode surgir do banco para entrar, a camisa 10 ela tem que estar em campo. Então se o cara é o 10, se der a 10 para ele, cara, é assumindo que ele é titular e a gente tem que respeitar isso. Boa, Matheus, corroboro com tudo que você falou. E eu acho que o Tite, cara, ele tentou, eu acho que perfeito o que tu falou, e eu acho que era o que a gente esperava, que o Tite tivesse realmente um domínio ali de vestiário, e talvez trocar uma ideia com o Gabigol fosse o melhor que a gente esperava dele, né? E ele acabou fritando mais a ele mesmo do que ao Gabigol. E assim, uma coisa, até um abraço ao Joel aí, se ele assistir a nossa live, né? O Joel adora o Gabigol. O Joel adora risada. Mas assim, para mim também, cara, eu tive o prazer, logicamente, de ver finalzinho da carreira do Zico, né? E não vi as grandes conquistas. Então, cara, Zico é Deus pra gente, e o Gabigol, cara, ele marca uma outra fase, né? Títulos, a gente tinha 40 anos aí sem Libertadores, ganhar 2 em menos de 3 anos. Né? E assim, a gente ganhou muita coisa, cara. Ganhou o brasileiro em cima do trio elétrico. Cara, sem comentários, velho. Quando alguém conseguir ganhar brasileiro em cima do trio elétrico, aí você fala da gente. Né? Mas quem não conseguir. Eu acho que nem a gente, nem ninguém nunca mais, cara. Vai conseguir mais, cara. Foi um feito histórico. Verdade, Matheus. Cara, vou trazer aqui rapidinho aqui, Corinthians, né? Você diz aí que o Corinthians vem embalado, né? Eu acho que são 4 vitórias, né, Matheus?
São 4. Não, na verdade são 3 vitórias. São 3 vitórias e um empate. Você pode pegar aí melhor, mas eu acho que foi 3 vitórias e um empate nos últimos 4 jogos. Corinthians que vem sem Ranieri, viu? É uma perda importante pro Corinthians, porque tem sido o melhor jogador do Corinthians em campo. Então, cara, eu vejo. Tem um molequinho, o Garro tá jogando bem, tem o Wesley, né? Vindo da base dos caras, né? O Yuri Alberto voltou a fazer gol, né? Esse goleirinho, eu acho que, como a gente fala, né? Como você trouxe aqui, botou no banco, mas talvez por uma pressão também, né? O Cássio foi para o banco, mas eu vejo um time muito novo e com bastante vontade. Lógico que tem o Paulinho ali, talvez destoando da juventude, mas é um cara experiente, né? Tem que dar o balanço ali, mas é um time bem jovem. Isso. O Corinthians, ele vem embalado, mas também a parte interna do Corinthians tem atrapalhado o futebol. O Corinthians era para estar vivendo seu apogeu no ano e não vai viver porque a parte interna de politicagem, a parte dos cartolas, vamos dizer assim, de dentro do Corinthians não tem ajudado. E a gente tem que se aproveitar disso, sendo bem sincero. É um jogo no Maracanã, é um jogo que vai jogar para a torcida, é um jogo que tem a atmosfera de um sábado à tarde do Rio de Janeiro. Tarde lá. E é um jogo que o Flamengo tem que entrar, tem que se impor, tem que jogar bem. O Corinthians não pode passar do meio de campo hoje, sendo bem sistemático, pragmático. Assim, o Corinthians hoje não pode ver a bola. O Flamengo precisa disso. Não é o que eu quero ver. É também o que eu quero ver, mas é o que o Flamengo precisa no momento. O Flamengo precisa engolir a bola, precisa engolir o frágil. E também, assim, tem as armadilhas do Corinthians. Essa galera nova, cara, eu tenho muito medo de jogador novo quando joga contra o Flamengo, porque o Flamengo gosta de consagrar jogador ruim. A gente tem esse Verdade, cara, verdade. De consagrar os jogadores ruins. É jogador que tá há 6 meses sem fazer gol. Eu lembro do ano passado, Tietê tava não sei quantos jogos sem fazer gol, fez logo 2 no Flamengo. Então o Flamengo gosta disso e a gente precisa tomar cuidado com essas armadilhas aí. Verdade, Matheus. O Flamengo adora ressuscitar o morto, inclusive, né? E assim, eu acho que o clima interno do Corinthians é muito pior do que o nosso, né? Talvez a gente esteja até deixando muito grande, né? Não fazendo uma tempestade em copo d'água, mas somatizando muito mais o problema que a gente tem, né? Porque talvez seja mais falta ali uma liga ali de entrosamento, mas a nível interno a gente não tem o problema que o Corinthians está tendo hoje. Não tem, Jorge. E assim, tudo no Flamengo tomou uma proporção exagerada, tanto as vitórias quanto as derrotas. O Flamengo, quando vence, o Brasil venceu. Né? E quando perde também. Quando perdeu o Brasil, entende? Então, assim, tudo no Flamengo tomou uma proporção muito grande. Alguns clubes, inclusive clubes que estão acima do Flamengo na tabela, como o Bahia, como o Atlético Paranaense, como o Atlético Paraná, se tivessem passando pelo momento que o Flamengo está passando, cara, provavelmente não sairia nenhuma linha no jornal. Mas é Flamengo. O Flamengo é um time que a única coisa que é aceito no Flamengo pelo torcedor é ganhar na quarta e no domingo. Qualquer coisa só isso. Qualquer coisa fora disso tá errado. O torcedor do Flamengo ele só aceita, tem que ganhar a quarta e tem que ganhar domingo. Cara, se não ganha na quarta e no domingo, a semana, o mês acaba, cara. Cara, tem um texto da Fernanda Gentil que ela fala sobre o Flamengo, né? O Flamengo tem que ganhar. O Ministério Público adverte, o Flamengo precisa ganhar. Desse jeito. O Ministério da Saúde adverte. Cara, é verdade. Matheus, então a arbitragem Ramon Abate, Santa Catarina, assistentes também de Santa Catarina, espero que façam boa arbitragem, né? Não compliquem. E o VAR é do Paraná, né? E aí a gente fica meio cabreiro aí, o VAR do Paraná. Era isso time na ponta. É isso que eu ia dizer. Tem o VAR, se eu não me engano, vai ser o Rodolfo, né? O Rodolfo Toschi. Rodolfo Toschi. Isso, que esse ano, eu tava dando uma olhada, esse ano ele foi VAR de 3 jogos.
Ele apitou, ele foi VAR no jogo o VAR, a gente diz o quê? Apitar? Não apitou, né? Acompanhou, assistiu o jogo, sei lá o que a gente fala do VAR. Apitou. Mas o VAR, ele apitou, então ele apitou Curitiba, Cianorte Curitiba, Andraus e Londrina, e Operário e Azures. 3 jogos só. Então eu acho muito pouco para que ele seja o VAR do Flamengo. E são jogos pequenos, né, Matheus? São jogos pequenos. O Flamengo, ele pede também uma arbitragem grande, ele também pede uma arbitragem robusta, principalmente por se tratar de um Flamengo e Corinthians. Então, assim, eu acho pouco o tamanho a envergadura desse árbitro para poder estar no VAR. O Atlético Paranaense, e aí parece já o conto da carochinha, né? O Atlético Paranaense é líder do campeonato, eles botam um árbitro paranaense para apitar Flamengo e Corinthians. Então, assim, mais uma vez a CBF fazendo as dela, né? Verdade, cara. E eu já mando até um recado pro Marcelão aqui. Cadê o Textor para investigar essas arbitragens aí, hein? Cara, o Textor, ele acendeu até coça a cabeça aqui. O Textor, ele mexeu num vespeiro, cara. E eu acho que estão fazendo de tudo para poder abafar, porque o cara tem razão, cara. O cara tem razão. Cara, eu tava dando assim bem rápida, papirando ali o que ele apresentou, e cara, o cara não é multibilionário e não iria se expor à toa, né? O cara tem provas. Não ia se expor à toa, né, cara? Verdade. É isso. Matheus, suas últimas palavras aí, cara. O que você placar aí para esse jogo? Primeiro, também te agradecer, tá, Matheus, pela participação aí. Obrigadão pelo apoio aí, cara. Na verdade, eu que tenho que te pedir desculpas. Eu falo demais. Você falou 10 minutos, a gente já tá aqui a 40. É porque eu falo muito. Vambora. Vambora. Cara, eu falo demais. A parte lógica pede 1-0. 0-0 hoje, gol de Canela nos 49 do segundo tempo. Eu vou comemorar como se fosse um título. A gente precisa ganhar hoje. Mas, cara, eu acho que pro decorrer da temporada, pro que a gente precisa, eu acho que o Flamengo hoje, um placar que eu colocaria meus feijãozinhos, eu colocaria um placar hoje que eu gostaria de assistir de uns 3-0. 1-0 no... E jogando bem, fora o baile, né? Jogando bem e jogando pra torcida. E aí, cara, segunda-feira a rua vai estar limpa, como diz o outro, o filho vai ganhar presente, vai ter a maior de praças, o pessoal vai sorrir feliz, o cara vai vender o churrasquinho dele tranquilo, vai comentar no metrô com um colega ali que o futebol foi bom. Eu acho que precisa disso, a gente precisa desse resultado. Boa, Matheus. Eu vou de 2-0, passando um perrengue no primeiro tempo e no segundo, Gabigol entra e faz 2. Melhor dos cenários. Bem a cara do Flamengo, viu? Matheus, brigadão, cara, e espero que você volte mais aí pra gente papear aí, foi muito bom, tá? Nem combinamos, cara, estamos com a mesma camisa, cara. Cara, mas então, pô, a gente taca aqui da minha esposa atrás da minha camisa aqui, ela não lembrava onde tá, eu falei, cara, eu não só entro se for com a camisa, e aí até que achei a camisa ali, a de 2019, ela é emblemática, né, cara? Você tá com a de 2019. Ela é emblemática, ela foi o ano mágico. Foi o ano que mais que posteriormente mais nos fez mal do que bem, né? Porque a gente ficou muito mal acostumado depois de 2019. A gente ficou mal acostumado, cara. Enquanto a gente tinha aquele passado ali de Márcio Araújo, né? As cabeças de bagre, a gente já tava conformado, sabia que chegar numas oitavas ali já era bom. Agora, cara, a gente quer só o céu, né? O céu é o limite. Classificar para a Libertadores já era uma vitória enorme. Quanto mais ganhar. E a gente cara, você lembra disso, cara? Pelo amor de Deus. Eu lembro de 2019, eu lembro do cheiro do dia da final, pra você ter noção. Também. Valeu, Matheusão. Galera da Conexão. Valeu, Matheus. Pode falar. Não, tamo junto. Agradeço pelo convite aí. Desculpa me estender. Sempre que você me convidar, eu te dar à disposição. Tá comigo, viu? Maravilha, Matheus. Brigadão, cara. Volte sempre. A casa é sua, tá? Tamo junto. Obrigado. Valeu, galerinha do Conexão. Vamos ficando por aqui, tá? E espero que hoje, né, mais tarde, a gente venha com uma goleada aí, 2-0, 3-0, que nem o Matheus trouxe. Vamos ganhar e na próxima a gente volta
em breve, não sei se numa live depois da rodada, mas a gente volta antes da Libertadores, jogo da Libertadores. Não esquece de ativar o sininho, né, para saber das nossas notificações e atualizações. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.